Paz do Senhor, queridos, queridas, mais uma vez estamos aqui hoje para falar da lição de número 11 da Revista dos Adultos. O tema é Ética Cristã, Vícios e Jogos. A gente tem o textuário lá em Provérbios 15, 16. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. E a leitura bíblica está em Provérbios 28, do versículo 1 ao 10. Eu não vou fazer essa leitura hoje, mas depois você lê. Eu tenho certeza que você já leu, na verdade. Como bom professor que você é, você já se preparou. Mas depois, se quiser, leia lá Provérbios 28, do 1 ao 10. Eu quero trazer com vocês hoje a meditação em um outro texto. Está lá em primeira carta de João, né? Primeira epístola de João, 1 João, capítulo de número 5, versículos 14 ao 17, para a gente entender um pouco a respeito dos vícios. Não quero simplesmente aqui rotular, é vício, não é vício, é vício, não é vício, é pecado, não é pecado. Entender o que é o vício, qual a consequência do vício, qual a origem do vício e como nós, como igreja, podemos ajudar as pessoas a não entrarem nos vícios ou, se já estiverem lá, a como sair de lá. Então vamos lá. 1 João 5, do 14 ao 17, diz assim, ó. Esta é a confiança que temos nele, que, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Calma que tem o contexto. E, se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Agora, o 16. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Então a gente vê João, o nosso amigo Boanerges, o temperamental, o destruidor de mundos, chegou lá em Samaria, queria orar para mandar fogo para destruir a cidade que não quis receber Jesus. Jesus falou, calma, e aí botou o apelido nele e no irmão de Boanerges, os filhos do trovão, eles eram esquentadinhos. A gente vê João se referindo às pessoas como filhinhos, como amados, e aqui João ele vai fazer uma distinção de dois tipos de pecados, pecados que são para a morte e pecados que não são para a morte. Pastor, mas o salário do pecado é a morte. Sim, João está falando não só da questão física. Jesus nos orientou, a palavra de Deus nos mostra em vários pontos que o salário do pecado é a morte. Deus disse para Adão, se comeres desse fruto, certamente morrerás. E Adão morreu, quase 1000 anos depois, mas morreu. Então se cumpriu o que Deus disse. O que João está falando aqui, ele está falando de morte espiritual. Ou seja, tem pecados que se o homem comete esses pecados, ele já se separa espiritualmente de Deus a partir daquele momento. E João fala, por esses eu digo que você não ore. Mas existem pecados que não são para a morte espiritual imediatamente, ou seja, não há aquela ruptura imediata. Por esses ainda há esperança, então por esses nós devemos ainda clamar. E João ele vai fazer uma diferenciação interessante, o versículo 17. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Então qual é a diferença do pecador para o iníquo? A Bíblia faz a separação entre pecador e iníquo. Pecador é o que comete pecado. Pecado é errar o alvo. A pessoa tenta fazer certo e faz errado. Então eu tento acertar uma flecha naquela mirinha no meio e eu acerto fora. Pecado. Iníquo é aquele que age premeditadamente de uma forma maldosa e intencional. Eu não quero acertar o alvo. Eu vou pegar a pessoa que está ali atrás. Ó, pronto. Foi o que aconteceu com Ananias e Safira, como o exemplo mais clássico, que eles pecaram contra o Espírito Santo, mas por quê? Porque deliberadamente eles decidiram mentir para Pedro a respeito da venda daquele terreno, daquela propriedade, para que eles pudessem ficar com parte do dinheiro e ter segurança financeira e não depender da igreja, porque ali todos estavam vendendo integralmente suas terras, suas posses e trazendo tudo aos apóstolos, não de forma impositiva, mas de forma voluntária, e para que eles como é que eu posso usar aqui a palavra? Para que eles estivessem de uma forma superior aos outros, eles inventaram uma mentira. A gente vende, guarda metade, se der algum problema lá com a igreja, a gente tem dinheiro para se manter, e a gente ainda aparece como um bonzinho lá para todo mundo, e a gente vai ter um
o reconhecimento de todos. E aí Deus revela a Pedro o que estava acontecendo e eles morrem imediatamente. Então, tem pecados para a morte, pecados que não são para a morte. Então a gente não pode simplesmente, irmãos, colocar o manto do fariseu, sair pegando pedra na rua e apedrejar quem está em pecado. Tentaram fazer isso com aquela mulher em adultério. Chegaram para Jesus, ela foi pega em adultério, a lei diz que é para matar. E aí? Aí Jesus não tinha o manto do fariseu. Jesus ele olha para aquelas pessoas e ele olha para aquela mulher. O que Jesus está vendo ali? Almas. E todas elas precisavam da salvação. Então, para os fariseus ele diz, quem nunca cometeu pecado, que atire a primeira pedra. Tem vários detalhes ali do contexto da lei, do entendimento, da verdade, mas eu não quero me abranger nisso, mas sim no valor espiritual. E aqueles homens envergonhados, percebendo que a intenção deles não era a justiça, mas simplesmente expor Jesus, eles se recolhem e vão embora. E quando a mulher está indo embora, uma vez que os acusadores não estavam mais ali, Jesus falou o que para ela? Mulher, vai, porém, não peques mais. Então, uma coisa que a gente precisa entender, ninguém que está preso em um vício foi para esse vício deliberadamente. Ninguém acorda e chama a família, reúne, pessoal, vem cá, a partir de hoje eu tomei uma decisão, eu vou ser viciado em bebida alcoólica, vou me tornar um alcoólatra, eu pensei, refleti, é uma decisão para a minha vida. A família, olha, que bom, parabéns. Não. Então a pessoa que está hoje no vício do álcool, no vício da droga, ou mesmo nos jogos, ou outros vícios que a lição não aborda, mas eu vou trazer, são pessoas que não foram para esta situação intencionalmente. Na verdade, alguma coisa aconteceu ali, na sua vivência, na sua realidade, e aquela pessoa escolheu o vício, não o vício, mas escolheu uma fonte de prazer, porque todos os vícios estão ligados aos prazeres. Aristóteles disse isso. Então, os vícios estão ligados aos prazeres e as virtudes ao sofrimento. Então, quando uma pessoa ela quer se especializar em determinado assunto, vamos dizer, vai ser mestrado em física quântica, não vai poder jogar bola, não vai poder, no caso dos homens, né? Não vai poder sair para passear, não vai poder sair para uma série de coisas dentro de um período de tempo onde ele vai estar estudando. Então, se eu quero fazer algo bem feito, se eu quero me especializar em algo, eu tenho que estudar, e ali existe um sacrifício. Então, as virtudes estão voltadas aos sacrifícios, no sentido de abrir mão de um prazer temporário, aceitando às vezes a frustração de não poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque não somos deuses, né? Então, entender que para eu ter algo, eu tenho que abrir mão de algo, tem a lei da escolha, então é consequência, eu escolhi esse e abri mão desse. Então, e os vícios estão ligados ao prazer. Pessoas que não aprenderam a tolerar o sofrimento, pessoas que não aprenderam a tolerar a falta de alguma coisa, pessoas que se sentem de alguma maneira desamparadas, desiludidas emocionalmente, essas pessoas, por não suportarem aquela aflição, elas buscam algo que dá prazer. E aí vai surgir a dependência. E através da dependência o vício, e a pessoa não consegue mais sair daquela situação. Então, os vícios têm a ver com o prazer e as virtudes têm a ver com o sofrimento. Então, a gente tem que entender o que leva uma pessoa a buscar algo que vai lhe prender ao vício. Eu trouxe aqui um estudo do Dr. Carl Hart. Ele é psicólogo, neurocientista da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. É um material que está disponível na internet, você pode procurar. Existem outros também falando sobre a origem dos vícios, qual é o motivo que leva alguém ao vício. E ele fez uma pesquisa durante 24 anos, avaliando animais e depois trabalhando com os humanos. E o foco dele era entender por que havia uma grande incidência na sociedade americana, principalmente de negros, presos ao vício do crack. E ele foi fazer uma série de estudos. E tem um estudo específico, além de outros que ele menciona, eu quero citar esse, onde, com a autorização do governo, eles levaram um grupo de pessoas viciadas em crack para um laboratório, eu não lembro agora o número exatamente, mas era um número grande, para um laboratório. A pessoa fazia uso de uma dose de crack e depois, quando ela ia fazer uso da segunda dose, ofereciam o que para aquela pessoa? $5. Olha, está aqui, ou $5 ou a segunda dose. E as pessoas optavam pela segunda dose de crack. E depois, eles trouxeram essas pessoas novamente
para um laboratório e fizeram o mesmo experimento, só que agora com uma mudança. Elas usaram a primeira dose de crack, quando foram usar a segunda dose, ofereceram para elas ou a segunda dose de crack agora ou $20. E no caso, todas as pessoas optaram pelos $20 e não pela dose de crack. Então, com base não só nesse experimento, mas em outros, um outro exemplo que fizeram com animais, com ratos, colocaram ratos num ambiente onde tinha uma água, um ambiente controlado, um laboratório, uma água com substâncias que davam prazer, então haviam colocado alguma droga ali, o rato bebendo aquela água ele sentia prazer, e uma outra água que não tinha substância nenhuma, ou seja, o rato beberia aquela água, não aconteceria nada. Só que em ambientes diferentes. Então, num ambiente onde havia atividades, onde o rato podia estar juntamente com outros ratos, onde havia ali brinquedos, algumas coisas para o animal interagir, mesmo tendo acesso à água que trazia prazer, ele preferia continuar bebendo da água que não trazia aquele prazer ou que não tinha substância. E quando aquele rato ia para o isolamento, quando aquele rato tinha uma condição onde ele não tinha contato com outros animais, ou não tinha acesso àqueles brinquedos ou aquelas atividades que ele se via isolado, aí sim ele buscava aquela água que lhe dava prazer. Então, quando a gente vai entender da origem do vício e a conclusão que ele faz, ele fala que os vícios têm a ver com uma vida ruim. Pastor, o que é uma vida ruim? Vida ruim, irmãos, a gente não está falando de pobreza. Tem pessoas muito pobres, presas no vício das drogas, e aí a gente tem as cracolândias, que foram rotuladas e espalhadas pelas cidades brasileiras e do mundo, e a gente tem pessoas muito ricas também, presas no vício das drogas. Então, como assim? Vida ruim. Uma das coisas que ele coloca, que a gente precisa entender primeiro uma outra questão, antes de eu fechar essa vida ruim. Existem pessoas que elas têm, sim, problemas psiquiátricos. Existem, já foram feitas pesquisas de genes, né? Então, são fatores ali genéticos, onde existe uma disponibilidade maior para que determinadas pessoas, ao se exporem a algum tipo de droga, elas tenham a propensão maior do que outras a se viciarem. Então existe, além dessa propensão genética em alguns casos, então no meu caso, eu sei se eu tenho a propensão genética ou não? Eu não sei. Eu nunca experimentei droga. Então, para mim, isso não fez diferença nenhuma. Então não é a propensão genética que vai me levar ao vício ou não. É o contexto social em que eu estou inserido. Se eu estiver num contexto social onde a minha vida não seja ruim, eu vou explicar, eu não vou ter por que buscar o prazer, a satisfação na droga ou em fatores viciantes. Porém, se eu não tenho essa estabilidade, provavelmente isso vai acontecer. Então, primeiro, existem pessoas que têm problemas psiquiátricos. Como existem pessoas com problemas cardíacos, existem pessoas com problemas articulares, problemas motores, existem problemas psiquiátricos. Existem doenças que têm a ver com a morfologia do cérebro, ou seja, são doenças que a pessoa já nasceu. Então eu uso óculos, porque eu tenho hipermetropia e astigmatismo. E com a velhice vai chegando vai chegando a dificuldade de você ler as letrinhas pequenininhas lá. Então o que eu preciso? Óculos. E agora o meu óculos é multifocal. Se eu tirar esse óculos aqui, a Bíblia está na minha frente, eu não consigo ler. Então eu tenho uma deficiência visual, que já nasci com ela. Com a idade, essa deficiência ela vai aumentar. Existem pessoas também que possuem deficiências cerebrais. São doenças já existentes. Existem tratamentos para isso. Nós não podemos ser ignorantes e fechar as costas para isso. Então, quando você fala de uma pessoa tomar um remédio para diabetes, não tem problema nenhum. Ela fala em tomar um remédio para pressão alta, não tem problema nenhum. Agora, tomar um medicamento psiquiátrico, não. Aí a pessoa já é louca, aí é um espírito maligno, aí é uma pessoa que não tem Deus. Nome disso? Preconceito. Então, a gente tem que parar de rotular. A Bíblia diz, médico é para quem está doente. Então, se houver um diagnóstico de um problema psiquiátrico, esta pessoa, se tiver acesso a algum tipo de produto que lhe cause o prazer em excesso, que lhe traga o vício, provavelmente essa pessoa vai ser dependente. Então, primeira questão é a questão fisiológica. Pessoa que está viciada tem um problema fisiológico, psiquiátrico, sim ou não?
Segunda questão tem a ver, irmãos, com os problemas emocionais. Principalmente, quais problemas emocionais? Ansiedade, depressão e angústia. Então, a ansiedade não é só o mal deste século, é um mal da humanidade. O homem, ele é ansioso, ele está limitado em um corpo físico, mas ele recebeu de Deus a capacidade de pensar, imaginar e criar coisas que os animais não têm. Então, quando nós vamos para o mundo das ideias, nós começamos a visualizar várias possibilidades de futuro, várias ideias, porém existe limitação física para que elas aconteçam, limitação financeira, limitação com relação à interação, ao ambiente onde eu estou, dependo de pessoas para que aquilo aconteça. Então, quando a pessoa vive demais só no mundo das ideias, naquilo que ela gostaria ou poderia de fazer, naturalmente ela vai ter um quadro de maior ansiedade, porque ela quer, mas aquele contexto em volta impede que ela tenha. Então tem a questão da ansiedade, tem a questão da depressão, e aí sim, às vezes um ambiente familiar, onde você tem a violência, e a violência não é só física, a violência às vezes verbal, ela é muito maior, né? A violência emocional. Então tem crianças que cresceram em lares desestabilizados, filhos de casais que tiveram problemas, divórcio ou não, porque eu não sei o que é pior, o divórcio, é lógico que é o divórcio, talvez não, o divórcio ou a pessoa que não se divorcia, mas vive como se estivesse divorciado. Não existe mais diálogo, não existe mais perdão, não existe mais tolerância, e aquela família se torna um ambiente de guerra. Aparentemente para a sociedade está tudo bem, o casal sai, mão dada, no nosso caso aqui vai para a igreja, todo mundo feliz, mas chega em casa é um campo de batalha e uma criança está crescendo naquele ambiente. Então esses ambientes desestabilizados, eles vão causar nas crianças, eu estou começando nas crianças, para a gente chegar na origem do vício até a pessoa na idade adulta. Porque de novo, todo viciado nasceu uma criança plena, emocional e psicologicamente falando. O contexto onde ela estava vivendo pode ter causado nela alguns transtornos, algumas deficiências emocionais, que ao conhecer Cristo, ele tem poder para nos tratar, nos curar e nos libertar, ou, caso a pessoa não conheça Deus, ela vai buscar em algum outro tipo de ferramenta a liberação, deixa eu dizer assim, dessa angústia que está afligindo. Então, a gente precisa entender esse contexto. Então, perguntaram para esse professor, então, a pessoa que ela é muito pobre, né, uma pessoa que não tem opção, que não tem emprego, que não tem um apoio social para ela poder se colocar, ela vai buscar o vício, por quê? Porque ela não tem opção, ela não tem possibilidade, ela não sabe do dia de amanhã. Então, ela acaba indo para a droga, porque por um custo baixo, ela consegue dar ao seu corpo a necessidade de satisfação, de prazer que ela tanto procura. E aí perguntaram para ele, no caso de um artista, no caso de um homem rico, no caso de um homem que tem uma vida financeira estabilizada. E ele dá um exemplo, essas pessoas normalmente elas têm sim o poder do dinheiro, mas isso não as liberta do contexto social. Pessoas que têm compromisso, que têm agenda, responsabilidade, no caso do artista, show aqui, show ali, filme ali, a fama aprisiona, ela não tem condição de sair na rua, ela não tem condição de estar à vontade, toda hora tem alguém chegando, então aquela angústia leva a pessoa a um estado de aflição onde ela vai buscar algo que lhe dê prazer, e aquilo que lhe for mais rápido. Pode ser droga, pode ser bebida, ou de alguma outra forma, outros vícios. Então, primeira coisa, irmãos, nós precisamos nos interessar pelas pessoas. Em vez de só nos preocuparmos em rotular, alcoolismo é vício, droga é vício, jogo é vício, isso aqui é vício, é vício, é vício, esse é vício, pecado, pecado, pecado. E aí? Identifiquei, rotulei, vou fazer o que agora? Agora eu tenho que tratar. Não adianta eu simplesmente chegar para uma geração e ensinar para essa geração, isso aqui é pecado, isso é mal, isso destrói. É o começo. Então existe um programa na Polícia Militar do Brasil chamado PROED, onde eles vão até as escolas, isso é mais forte em alguns estados. No estado de Santa Catarina, onde eu estou hoje, essa presença é muito forte. A polícia vai na escola, tem um programa muito bem montado, didaticamente falando, para mostrar para a criança
que a droga é ruim, que a droga é lesiva, que a droga vai trazer uma série de consequências. Então, eles apresentam, a criança identifica, tá, a droga é ruim, droga não pode, droga faz mal, droga mata, ela já sabe. Porém, se você não tratar a família daquela criança, aquele contexto emocional, tudo aquilo que ela tem vivido, que muitas das vezes tem fragilizado o seu espírito, pode ter certeza, mesmo sabendo que tudo aquilo é ruim, uma hora ou outra ela vai procurar aquela satisfação. E aí a culpa vai ser maior ainda. Então, identificar e apontar é o primeiro passo. Segundo passo é tratar preventivamente qual a origem dos vícios. Pode ter certeza, problemas familiares, relações emocionais desestruturadas. Se essas relações forem bem trabalhadas, a criança jamais vai ter o interesse em buscar as drogas. Eu estou hoje em Blumenau, Santa Catarina, mas eu morei a minha adolescência, dos 6 anos até os 19 anos de idade, no Rio de Janeiro. E não foi na Zona Sul, quem é do Rio de Janeiro sabe do que eu estou falando, foi lá no subúrbio. Então eu vi a droga chegar nas minhas mãos através de amigos, na escola, na rua, muito cedo, com 12, 13 anos de idade. Tinha amigo fumando maconha, outro cheirando cocaína, isso adolescentes. E eu sempre disse não. Nunca tive nem vontade para experimentar ou saber o que era. Isso me faz melhor do que alguém? De forma nenhuma. É que na minha casa, o ambiente que existia era um ambiente muito duro. Meus pais muito rígidos, mas ao mesmo tempo muito amorosos. Eles eram muito sérios, tanto no ensino da palavra de Deus, quanto nos valores sociais e morais. E por isso, eu nunca tive interesse ou vontade de me aproximar. Então a gente tem que entender, irmãos, as pessoas, o porquê do vício. O que leva o homem a isso? Então, como eu falei, o ser humano não tolera o sofrimento. O ser humano busca o prazer a qualquer custo. A natureza do ser humano é sempre procurar o caminho mais curto. Ele não vai fazer o caminho mais longo. Se ele tiver possibilidade de encurtar os processos, ele vai fazer. E quando a gente olha para a igreja moderna, a igreja de hoje não tem ensinado o homem a suportar o sofrimento. Nós nos afastamos muito como igreja, não como instituição. Não estou falando aqui de instituição A, B, C ou D, não estou falando de placa, estou falando de igreja. O que a gente vê hoje? Muitas das vezes a igreja preocupada em oferecer o que para o homem? Prazer. Se você aceitar Jesus, seus problemas acabaram. É quase comercial de produtos importados, né? 1406 dos anos 80 e 90. Seus problemas acabaram. Você aceitou Jesus, você não vai ter mais desemprego, você não vai ter mais fome, vai ter casa própria, vai ter carro zero, a gente tem a campanha da libertação, tem a campanha do desafio, campanha. A pessoa se envolve num monte de campanha, achando que ser cristão é estar bem, é sentir prazer, é viver feliz, alheio de todo o sofrimento que existe nessa terra. Mas o que Cristo nos mostra e o que Ele nos ensina? Quer ver? Lá em João, capítulo 16, versículo 33, depois de tudo que Jesus fala para os seus discípulos, ele termina assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Certeza, pode ter convicção, escreve se você quiser. No mundo tereis aflições, e é plural. Mas tende bom ânimo. Por quê? Eu venci o mundo. Cristo não está dizendo que você vai vencer o mundo, ele venceu o mundo. Como é que é vencer o mundo? Vencer o poder do pecado que destruiria a sua alma e não te daria a opção de chegar no céu. Mas a aflição você vai ter, e é no plural. Em um outro texto, Jesus fala, olha, os pobres e as viúvas sempre tereis convosco. Quando, querendo dinheiro, Judas falou, olha, se não tivesse quebrado aqui esse vaso para ungir seu pé, esse dinheiro poderia dar aos pobres e às viúvas. Jesus falou, olha, meu filho, pobre e viúva, vai acabar a vida na terra e vocês vão ter com vocês para vocês poderem cuidar. Então, quando a gente olha lá em Mateus, capítulo de número 6, o Sermão do Monte,
ou Sermão das Bem-aventuranças, o versículo 25, falando sobre ansiedade, só esse versículo. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Então Cristo ele vai questionar os judeus daquela época. Por que vocês estão vivendo só preocupados em sentir prazer, em não ter desconforto? O que vocês vão comer, o que vocês vão beber? A gente viveu agora há pouco, né? Estamos aqui já no final de semana, 10 dias de paralisação dos caminhoneiros no país, então foi aquele caos social estabelecido. Então o que eu vou comer? Cadê a gasolina? Cadê isso? Não chega, não chega. Quando voltou, filas quilométricas das pessoas querendo abastecer, brigando para abastecer, encher o tanque do carro, ninguém estava preocupado em colocar um pouco e deixar para quem vinha atrás. Pessoas indo para supermercado, praticamente saqueando supermercado, comprando tudo que podia para levar para casa, para que para minha família não pode faltar. Se vai faltar para o outro, problema dele. Então, qual o cristianismo que nós estamos pregando dentro das igrejas? Por que as pessoas vão para os vícios? Porque elas não estão conhecendo Cristo de verdade. Cristo que nasceu pobre, que nasceu numa manjedoura, que se criou na Galileia e que foi carpinteiro, trabalhando ali na obra durante 30 anos da sua vida, tendo seu corpo físico cansado, saía sem saber o que ia comer ou não. Ele falou, olha, raposa tem covil, mas o filho do homem não tem onde botar a cabeça, qualquer pedra serve. Quer vir comigo? É isso. Cristo não prometeu para ninguém o reino na terra, ele prometeu o reino dos céus. Então nós estamos criando uma realidade falsa para as pessoas. Muitas delas estão vindo para a igreja achando que seus problemas vão acabar. Não, nós precisamos apresentar Cristo para que Cristo possa mudar a mente, a consciência das pessoas e dar a elas resiliência, essa é a palavra, para enfrentarem os problemas da vida, para suportarem as aflições, para suportar o não, suportar o fracasso, suportar o sofrimento e continuar avançando, tendo fé e esperança que na eternidade, toda a minha lágrima será enxugada. Então a pessoa vai para o vício porque ela não quer chorar, ela não quer sofrer. Então, a gente precisa entender, de novo, não estou aqui para rotular, isso é vício, isso não é vício, mas entender o que leva uma pessoa que nasceu saudável, que era uma criança, que cresceu e chegou à situação de ficar presa em um vício e não conseguir mais se libertar dele. A Bíblia fala de alguma coisa, de alguns vícios. Ela não vai falar de todos eles porque os contextos históricos são diferentes. Mas para ilustrar esse assunto, vamos ver lá em Lucas 21, 34. O que é que Cristo está dizendo aqui, Lucas 21, 34. Olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, então comida, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Então ele está falando sobre estar vigilante, sobre estar em oração, sobre cuidar do futuro, da vinda do Senhor. Então olha, ou até mesmo da morte, eu posso morrer hoje, é a vinda do Senhor para mim. Então ele fala, para que você não esteja com o seu coração, Ele fala, o que acontece é que o vosso coração, o seu coração não pode se carregar de glutonaria. O que mais? Embriaguez. E aí Jesus vai colocar uma terceira coisa aqui, irmãos, que desconstrói esse rótulo do vício. O que ele fala, o terceiro item? E dos cuidados da vida. Então os cuidados da vida não são substâncias viciantes e rotulantes. O que ele está falando aqui? Da ansiedade. Então Cristo coloca a embriaguez, a glutonaria e a ansiedade no mesmo patamar. Por quê? A pessoa que está nessa situação, ela busca através da embriaguez e através da glutonaria, através do prazer, satisfazer a dor, o sofrimento e a angústia. Então nós, como cristãos, temos que ensinar os nossos filhos, desde pequenos, com uma palavra muito poderosa. Eu já falei isso algumas vezes, mas não me canso de repetir. Quer dizer, a palavra mais poderosa do universo, na minha opinião, qual que é? Não. Quer ajudar uma criança a crescer? Diga não para ela mais vezes.
restrinja algumas coisas, faça ela passar pelo sofrimento, faça ela passar pela falta, faça ela passar pela adversidade. Por que que o sol é gostoso? Porque tem o inverno. Por que que a chuva é boa? Porque às vezes o sol aquece demais. Por que que o inverno às vezes é bom? Porque tem lugares que o calor é insuportável. Então tem que ter o contraponto, a falta, a necessidade. Se eu dou tudo, se ela tem tudo, não tem por que o ser humano se construir forte para resistir às dificuldades e crescer. Então Cristo vai falar glutonaria, embriaguez e cuidados da vida. Ou seja, a busca pelo prazer, busca pela ansiedade de se sentir bem. Então, a origem dos vícios: os homens não querem sofrer, os homens não aceitam o não, os homens não aceitam a privação, os homens não aceitam a frustração. Então, quem não tem esses valores emocionais bem estruturados, por não suportar essa dor, vai fazer o quê? Vai buscar alguma coisa que lhe dê prazer. Então, dentre os vícios, os mais conhecidos são alcoolismo, e aí a gente está falando de bebida de uma forma geral, né? A bebida sementeira, não estou falando de água, bebida alcoólica, alcoolismo, das drogas, e hoje o número é muito grande. Então começou lá atrás com ópio, depois veio a cocaína, a maconha, LSD, e hoje eu já não sei nem mais te enumerar quantas substâncias existem aí psicoativas para causar para a pessoa a dependência. O cigarro, então a gente tem aqui pelo menos 3 vícios que esses 3 têm a ver também com predisposição. Em alguns casos, como eu disse no começo, se a pessoa tem a predisposição e experimentar uma vez só, uma dose só, pode levá-la para dependência química para o resto da vida, porque existem alterações que são fisiológicas e não só emocionais. Mas existem outros vícios, como jogos, vícios alimentares. Então existem doenças onde as pessoas não conseguem parar de comer. Tem gente viciada em chocolate, em cafezinho, pornografia, a gente não fala na lição, medicamentos. Então às vezes a pessoa ela toma um determinado medicamento, um ansiolítico, um antidepressivo, até mesmo um relaxante muscular, um medicamento para dor, para suprir de novo a frustração, a falta, para trazer prazer, e a pessoa fica presa lá. E sabe o que também, irmãos? Internet. Ó, não está aqui, o meu está fora, mas o celularzinho, o joguinho, o videogame, a conectividade. Então, os vícios têm a ver com o quê? A gente tem no nosso corpo algumas substâncias que são liberadas, a principal dela é a serotonina, é um neurotransmissor, quando você tem uma recompensa. Então você, como eu fui criança há 20, 30 anos atrás, 30 já, 35 anos, faz tempo que eu fui criança, há mais de 30 anos atrás, eu lembro que meu pai tinha muita dificuldade, como a maioria das famílias de classe média ali. Meu pai fez uma promessa: ó, se você passar de ano, no final do ano vai ganhar a bicicleta. Então, eu ia estudar matemática, irmão, mas eu não olhava ali 2 mais 2 igual a 4, 6 vezes 8, não, eu olhava a minha bicicleta. Eu sabia a cor, o modelo. Então havia uma recompensa que me era prometida. Só que esta recompensa só viria depois de muito sofrimento. Eu tinha que esperar o ano inteiro, estudar o ano inteiro, deixar de sair para jogar bola ali no quintal com os amigos ali na rua, porque eu tinha que estudar, porque se eu não tirasse a nota eu não ganhava a bicicleta. Então lembra lá do estudo que eu falei no começo? A dose de crack ou os 20 dólares. Então eu teria um prazer momentâneo se eu fosse jogar bola ali e não tirasse a nota. Mas o que eu mais queria, que era a sensação de liberdade da bicicleta, só viria no final do ano. Então eu fui obrigado a desenvolver a minha resiliência, porque a recompensa que eu tinha prometida era muito grande, valia a pena. Esperei o ano inteiro e no final do ano eu ganhei a tão desejada bicicleta. Eu lembro daquela bicicleta chegando como se fosse hoje. E eu estou, inclusive, agora tentando restaurar a mesma bicicletinha que eu tinha na infância para deixar guardada lá em casa. Achei uma velhinha lá, sem pressa, eu vou ver se eu faço isso. Então, por quê? A recompensa, serotonina, prazer, satisfação, conseguir. Então, o que as pessoas fazem hoje? Elas buscam, no meio caótico que a gente vive,
ações que tragam aquela recompensa. Quanto mais rápida a recompensa, maior a satisfação. Por que a internet vicia? A pessoa, para ter amigos, né, a gente fala que hoje existe uma sociedade líquida. Você faz 500 amigos no Facebook em um dia. E no dia seguinte você pode acabar com 500 amizades também, é só apertar o botão. Enquanto que no mundo real, para fazer uma amizade, às vezes você precisa de uma vida inteira. Então é bom ter amigos. A pessoa digita alguma coisa no WhatsApp, num grupo, ela fica olhando lá em cima no celular, aparece assim, ó, digitando. Ai, alguém viu, a pessoa vai responder, deixa eu ver o que vai responder. Então ela fica aguardando, vem uma carinha sorrindo, feliz, oh, legal, oh, gostou, recompensa. Então o que ela faz? Escreve mais. Então está cada vez mais presa ali na internet. Tem gente hoje que não consegue mais sair de casa sem levar o celular, fez o barulhinho, tum, parece clique para condicionar animal. Fez o barulhinho, para e olha. Fez o barulhinho, para e olha. Chega em casa, tem que ligar a televisão, tem que ligar a internet, tem que ter barulho. Então as pessoas elas estão vivendo, muitos de nós evangélicos, cristãos inclusive, já viciadinhos. Nossos filhos também, só que esse tipo de vício não é um vício socialmente rejeitado. O alcoolista, o drogadito, né, a pessoa que tem problema com cigarro, elas são, não, olha ali, gente fraca, gente doente, se afasta disso, tem um rótulo. Agora, quem está viciado em chocolate, quem está viciado em café, quem está viciado em pornografia, e é um vício muito pesado, só que é um vício oculto. Hoje, através da internet, a pessoa não precisa nem mais ir numa banca de jornal comprar uma revista pornográfica. Ela tem acesso a tudo que ela quer imediatamente ali, sozinha, num quarto, no banheiro, em qualquer lugar, 10, 15 minutos, ela satisfaz o seu prazer, acabou e vai embora. E ninguém sabe, ninguém viu, não tem envolvimento social. Qual que é o grande problema? Quando o vício se torna incapacitante. Quando a pessoa deixa de trabalhar, quando a pessoa deixa de produzir, quando a pessoa deixa de ter vida familiar, quando a pessoa deixa de ter capacidade de se relacionar e ela está presa no vício, aí virou um problema. Aí todo mundo corre para tratar ou para dizer, coitado, olha, era uma pessoa tão boa, vai para o inferno, não tem Deus na vida. Então a gente está mais preocupado em apontar o dedo do que entender a origem. Então se eu estou preso no celular, não consigo me livrar dele, estou viciado. Se eu estou preso no chocolate, no café, estou viciado. Igual aquela pessoa que está lá na Cracolândia usando droga. Igual aquela pessoa que está no bar ali embriagada, caída na rua. A diferença é que aqueles vícios, por mexerem numa forma mais rápida em substâncias psicoativas, você vê fisicamente a consequência do uso. A pessoa que fuma, ela para de fumar, ela começa a tremer. A nicotina no corpo, se não tem aquele nível de nicotina, o corpo entra em choque. Então, consigo rotular viciado em cigarro, viciado em bebida, viciado em droga. E os outros vícios socialmente ocultos, o que a gente faz com eles? Se você nunca ficar sabendo, teu irmão do lado aí pode estar viciado em alimento, pode estar viciado em pornografia, viciado em internet. E agora? Então, a nossa preocupação não pode ser pegar pedra e apedrejar. A gente tem que orientar essa pessoa. Por que essa pessoa tem essa dificuldade? Vamos entender. Se você for buscar lá atrás, tem problema familiar, tem problema emocional, tem situações que não foram resolvidas. Então essa pessoa precisa de ajuda, precisa de amparo, precisa ser cuidada, precisa ser abraçada, precisa ser entendida. Então nós precisamos abrir diálogos. Nós teremos a oportunidade agora nesta aula, com as nossas igrejas, nas salas de aula, em abrir diálogos com pais de famílias, com adolescentes, com jovens, com pessoas adultas, para poder falar de forma aberta sobre esse assunto. E buscar tratar a origem e não simplesmente rotular, né? Então, a gente precisa entender o que motivou aquela pessoa a buscar aquela situação de prazer e aquilo a aprisionou. Às vezes foi a curiosidade, no caso da pornografia, de um adolescente, de um jovem ali com 13, 14 anos, viu alguma coisa, teve a reação imediata do organismo, vocês estão me entendendo, não preciso desenhar aqui, e a partir dali ela buscou aquela forma de sentir prazer mais rapidamente. Então é tão viciado quanto uma pessoa que usa cocaína, que usa crack. Só que esse vício não é incapacitante. Às vezes é. Tem pessoas que não conseguem mais trabalhar, que não conseguem mais viver. Aí sim, vai para uma clínica de dependentes de pornografia. Já tem clínica para dependentes hoje em internet, gente. Então o assunto é sério. Mas mais do que apontar é pecado ou não é pecado, a gente precisa entender, e aqui eu já estou encerrando a aula,
qual a origem. São problemas emocionais, são problemas familiares. A gente tem que tratar a origem. A pessoa tem que ter consciência que ela precisa mudar. Eu não posso agora dizer, eu tenho um trauma de infância. Todo mundo tem trauma de infância, foram vários os traumas. Agora, eu tomo uma decisão, aceitei Cristo. Senhor, agora o Senhor é meu pai, o Senhor é meu amigo, o Senhor é meu irmão, Ele é meu tudo. E Cristo me orienta, através da sua palavra, a como sair desse ciclo vicioso, desse ciclo perverso, desse ciclo destruidor. E a gente romper isso através da decisão de encontrar a Cristo e seguir sua palavra. E principalmente, a aprender a suportar o fracasso, a frustração e a falta. Então, esses 10 dias de greve dos caminhoneiros foi um chacoalhão para a igreja acordar e dizer, peraí, vocês não podem viver só essa vida palaciana. Lembra que a igreja de Cristo, lá a igreja de Paulo, todos que aceitaram, e dos discípulos, foram mortos, crucificados, apedrejados, queimados, devorados por leões. Cristo não os livrou de nada disso, mas estão todos na eternidade. Agora, por que comigo tem que ser diferente? Eu não posso ter sofrimento, eu não posso ter aflição, não posso ficar doente, não posso perder o emprego, não posso ter um problema familiar, porque aí Deus não está na minha vida. Deus só está na minha vida se está tudo bem. Irmão, está errado. Vamos acordar, por favor. Desculpe se eu me alterei um pouco. Então, o pecado, guarde bem essa frase, o pecado não está no consumo, mas na falta da razão causada por esses vícios. Então, a pessoa que vai lá usar droga, o pecado não está no fato dela usar a droga. Como eu disse, não estou aqui fazendo apologia à droga de maneira nenhuma, a droga mata, nunca nem sequer experimente. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, uma pessoa que não tem uma situação emocional, familiar bem estruturada, pode ser que um dia ela experimente droga uma vez. Agora, não é porque ela fez isso uma vez que ela vai ser rotulada. Não, é uma pessoa fraca, é uma pessoa viciada, é uma pessoa que está à margem da sociedade. Qual que é o grande problema? As substâncias que nos viciam são substâncias que controlam a nossa vida. Então, como eu falei, tem gente controlada pela cocaína, por drogas em geral, tem gente controlada pelo álcool, pelo cigarro, pelos jogos, por alimento, tem gente controlada por chocolate. Se não comer chocolate, não vive. Tem gente controlada pela pornografia, por remédio antidepressivo, anti-inflamatório, remédios que causam sensação de prazer, viciados na internet. Então, o problema não é a pessoa usar a internet. Então, como é que eu curo? Não usa mais internet. Como é que eu curo? Não como mais chocolate. Então, a gente fala muito da questão, né, da embriaguez, do álcool. E a gente vai dizer, não, porque beber vinho é pecado. Então, só para a gente finalizar aqui e passar o contexto que eu estou tentando dizer aqui. 31 de Provérbios, Provérbios 31, 4, 5 e 6. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Motivo para que não bebam e se esqueçam do estatuto, ou seja, percam a lucidez e pervertam o juízo dos aflitos. Dai bebida forte aos que perecem. Ela está dizendo, ó meu filho, pode dar bebida para quem está morrendo já, para o desgraçado, para o infeliz, que não tem mais futuro para ele. Aos que perecem. E o vinho aos amargosos de espírito. Então ela está dizendo, ó, as pessoas que estão ansiosas, frustradas, desagradadas, elas bebem para sentir prazer. Você que é rei, que tem que tomar decisão, que tem que fazer escolha, que tem que controlar uma nação, se você se embriagou e o exército inimigo atacou, você perdeu a razão, você perdeu o controle, o que vai ser feito da sua vida? Então eu não posso estar ligado a substâncias, não importa quais sejam elas, drogas ou que são ilícitas ou vícios sociais encobertos, como eu já falei. Então o problema não é a bebida alcoólica, é o controle que a bebida alcoólica faz na vida da pessoa. Vou pegar mais 2 textos aqui, para aqueles que gostam de hermenêutica, a gente tem um entendimento mais amplo. Quando a gente pega aqui 1 Coríntios 11, o 20 e o 21, o que acontecia na igreja de Corinto. De sorte que, quando vos ajuntar no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Então, na igreja de Corinto, as pessoas iam para a igreja não para cear, esperar um pelos outros. Por isso, Paulo vai orientar do 23 em diante como tinha que ser o ritual da ceia. Eles iam lá para comer, lembra lá de Lucas 21, a glutonaria, e eles iam para beber vinho.
E aí quando a maioria da igreja chegava, o pão já tinha acabado, tinha gente com dor de barriga do tanto que comeu e tinha gente caído no chão embriagado. Ou seja, o vinho da ceia era alcoólico. Não tem como uma pessoa se embriagar bebendo suco de uva. Não estou fazendo defesa a beber vinho. Vou finalizar. Para encerrar, 1 Timóteo 5:23, Paulo vai dizendo para Timóteo, são vários conselhos pastorais, um deles, não beba mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então Paulo está dando um conselho pessoal, Timóteo, você que tem um problema aí no estômago, não sei qual que é o problema, a Bíblia não elucida isso, de onde é que Paulo aprendeu essa receita, mas só relata o fato. Não bebe só água não, Timóteo, bebe água, mas bebe um pouquinho de vinho, um cálicezinho ali, uma dosezinha, todo dia, para não te fazer mal para o estômago. Então, irmãos, de novo, quando alguma coisa é proibida na Bíblia, ela é proibida mesmo. Deus falou para os judeus, vocês não vão comer carne de animal imundo, e especificou exatamente quais eram os animais imundos. Então, neste caso, o que a Bíblia está dizendo? Olha, você não vai beber. Não é isso. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte, não deixe que isso te domine. A gente viu num texto a mãe falando para um rei que não era para ele beber porque ele ia perder o juízo. A gente viu no outro texto Paulo orientando que um tinha que esperar pelo outro e aí participar da ceia de uma forma moderada. E a gente vê Paulo dizendo para Timóteo usar como medicamento. Então existem propriedades que no caso ali do vinho são benéficas. Então eu, como igreja, não posso só rotular. Isso é pecado, isso não é pecado, isso é pecado, isso não é pecado, isso é pecado, isso não é pecado. Eu preciso entender. Então, eu entendo que beber bebida alcoólica não é pecado. Porém, se você for na minha casa hoje, geladeira está vazia. Não tem cerveja, não tem vinho, não tem cachaça, não tem nada disso. Então, eu não bebo porque é pecado. Eu não bebo porque eu tenho consciência que aquilo não vai me fazer bem. Então isso é mais complexo de eu ensinar. Não beba não porque é proibido, não beba porque vai te fazer mal. E talvez a dose que seja ideal, eu não consiga controlar. Então para me expor ao risco de estar preso, eu não me aproximo. Eu fujo da aparência do mal. Tem pessoas que o vinho dessas pessoas não é o vinho, é o chocolate. Tem pessoas que o vício dessa pessoa é o doce, é um macarrão, é uma fruta. Ela almoça e daqui a pouco, enquanto ela não come algum doce, ela tem que comer. Então, falta de controle. Come pouco, vai, abre a geladeira e avança na geladeira. O que tem de gente fazendo regime hoje, irmãos, que começa na segunda-feira e na quarta-feira já acabou. E essas pessoas, a gente não vai dizer que elas são pecadoras, estão sendo aprisionadas, estão perdendo o controle das suas vidas. Então o vício é aquilo que me aliena, é aquilo que prende, que tira o meu domínio, que tira a minha razão. O culto é racional. Se eu estou viciado em alguma coisa, internet, enquanto não acabar o culto eu não posso mexer na internet. Esse pastor não acaba, essa pregação está longa, ai meu Deus, eu vou embora. A pessoa está ali, ela já não está mais adorando a Deus. Então a minha proposta para os irmãos é refletir juntamente com seus alunos sobre o que causa o vício, o que leva o homem à dependência. Resumindo, é a vida ruim. Que vida ruim é essa, pastor? É a vida cheia de ansiedade, de angústia, de falta de perspectiva, de pessoas que não toleram o sofrimento, de pessoas que buscam o prazer desesperadamente. E o que Cristo me ensinou? Enquanto você estiver vivendo nessa terra, você vai ter aflição, vai ser perseguido, vai ser incompreendido, vai ser angustiante. Mas aguenta, porque a eternidade é melhor. E eu sou o Consolador, que esteve com os discípulos. E quando ele foi para o céu, ele falou, enviarei outro Consolador, o Espírito da Verdade, e esse vai te acompanhar. Então, irmãos, que a gente possa nos embriagar do Espírito de Deus, que a gente possa ser dominado pelo Espírito de Deus, porque ele sim vai nos dar ciência, clareza para fazermos aquilo que é certo de maneira correta. Espero ter ajudado na aula de hoje. É um tema complexo, é um tema polêmico e a minha preocupação aqui foi trazer não simplesmente respostas teológicas, mas uma reflexão principalmente social e emocional sobre esse tema. Porque mais importante do que dizer é pecado ou não é pecado, e por favor não fique com o olho míope, só tentando provar biblicamente se beber vinho é pecado, se não é pecado.
Na Bíblia não fala sobre cocaína, e você sabe que cocaína é pecado, porque aquilo te domina, aquilo te faz mal. Então, mais do que entender se a Bíblia diz que é ou se a Bíblia diz que não é fazer entender o contexto total. Qual é o contexto total? Tudo que me aprisiona, tudo que eu busco, através da necessidade de suprir a minha fome de prazer, isso me faz mal, isso é pecado. Mas como eu comecei lá em 1 João 5, do 14 ao 16, para este pecado existe perdão. Para este pecado existe salvação, para este pecado existe esperança, tá bom? Agradeço você ter me aturado aqui, espero ter ajudado, que Deus abençoe e a gente se vê por aqui.